Olá, meu nome é Arthur Iago, bem-vindos ao meu canal de Vida Nômade. E hoje eu vou contar pra vocês como que eu sobrevivi viajando a Europa por 3 meses com 1.500 euros. Mais ou menos, na época, 7 mil reais. Pra quem acompanhou mais ou menos a minha trajetória aqui nesse canal ou lá no Instagram, sabe mais ou menos como é que foi minha luta pra viajar ao Brasil e depois que eu viajei ao Brasil, como que foi minha luta pra fazer dinheiro pra poder viajar à Europa. Resumir pra vocês, pra quem tá chegando agora nesse canal, pra quem vai ver esse vídeo só pra saber como é que consegue se virar na Europa com 1.500 euros. Em 2021 eu comecei a viajar, então eu viajei o Brasil, saí do Sudeste e fui até o Norte. Basicamente durou um ano esse mochilão que eu fiz. E aí quando eu terminei isso, eu também estava alinhando isso com o meu trabalho na internet, fui crescendo um público, ganhando umas pessoas e comecei a conseguir fazer dinheiro na internet. Na época que eu viajava ao Brasil, eu viajava como operador de telemarketing. Então eu tinha um trabalho remoto que me permitia estar em lugares diferentes. Eu recebia um dinheiro mensal ali que era o que me mantinha. Não era muito, na época era por volta de R$ 1.500, mas eu conseguia me virar com aquele dinheiro mensal, me mudando todo mês para um estado novo. No final desse ano, quando eu terminei, eu comecei, como eu disse, fiz alguns seguidores, né, no Instagram e tal. E aí eu recebi então a oportunidade de fazer uma publicidade para uma empresa. E aí eu acabei fazendo um dinheiro massa. E aí eu juntei esse dinheiro com o dinheiro que eu recebi da minha rescisão. Que esse trabalho que eu tava trabalhando enquanto eu viajava pro Brasil acabou me demitindo. Depois disso, isso era lá para final de dezembro de 2021. Eu ainda viajei mais um pouco no Brasil em 2022, no começo do ano, mas já com a ideia de ir para fora do país. Então eu já fui me preparando, comprando passagem, fazendo passaporte, todas as questões que tinham que fazer para poder ir para Europa, que era o meu plano. Eu não sabia exatamente como eu ia fazer, eu não sabia nem quanto que precisava nem nada, mas eu sabia ali mais ou menos umas coisas importantes e eu queria testar, queria arriscar, eu queria ver como que eu ia me virar naquela situação. Então já para indo para essa parte da preparação, como foi a minha preparação financeira? Então primeiro obviamente eu fiz meu passaporte, na época foi ali uns R$ 250. Comprei a minha passagem de ida, eu comprei minha passagem de ida para Espanha em fevereiro, comprei essa passagem de ida para maio, né? Eu cheguei na Espanha dia 5 de maio. Eu paguei por volta de R$ 1.500. Na época eu comprei de uma pessoa que tinha milhas, então ela comprou com milhas, eu paguei esse dinheiro para ela, então por isso que foi bem mais barato. Depois eu vou fazer uma pesquisa de quanto que tá essa passagem hoje, quanto que seria fazer esse planejamento que eu fiz em 2022 agora para 2024. Então eu comprei também um seguro viagem para um mês, aliás, para 15 dias. Eu paguei R$ 220 um seguro da Allianz. A passagem de volta eu não comprei passagem de volta, eu entrei num site que chama Onward Ticket e nesse site ele te vende uma reserva de voo. Então eu comprei essa reserva de voo para poder somente mostrar na imigração. Eu não tinha dinheiro, condições para comprar uma passagem de volta para o Brasil e também na época eu não sabia que dava para comprar uma passagem com taxa de cancelamento, então se de repente eu não voltasse, eu poderia cancelar. Então por esse motivo eu preferi não comprar, eu comprei essa reserva. Para mim, funcionou. Eu também paguei a primeira semana num hostel lá em Madrid, quando eu cheguei. Então eu paguei R$ 400 para 5 dias num hostel que eu fiquei lá. Fiz o teste do Covid, na época era necessário, hoje acho que não precisa mais, então eu gastei lá aí por volta de uns R$ 100 e reservei €1.000 para poder levar para o país, para poder comprovar que eu tinha condições de estar naquele país. Então foi por volta aí de R$ 5.000 na época. Contando também com o dinheiro que eu gastei lá quando eu cheguei, que foi a internet, que eu paguei R$ 80 para um mês. Então essa foi a minha preparação assim para chegar no país, né? Tudo isso, esse foi o dinheiro que eu gastei. Pelas minhas contas aqui deu mais ou menos uns R$ 7.570. Então aí basicamente €1.500, né? Foi esse dinheiro que eu investi para poder ir para a Europa, para poder fazer alguma coisa diferente da minha vida, e foi esse dinheiro que se sustentou até o final da minha temporada na Europa, os 3 meses que eu fiquei. Aí vocês vão me perguntar, mas porra, €1.500, €500 mais ou menos eu gastei só com todas as contas que eu tive que fazer, com passagem, com seguro viagem, com blá blá blá. Aí me sobra então €1.000 para sobreviver na Europa. Dividido isso por 3 meses, €333 por mês para sobreviver na Europa. Com a cotação de hoje, mais ou menos uns R$ 1.700 por mês na Europa. Como que você fez para sobreviver com esse dinheiro, sabendo que a Europa é um país extremamente caro? O salário mínimo deles lá, se você for levar em conta de Portugal, por exemplo, é só 700, €800 e eles já não conseguem viver muito bem com esse dinheiro. Eu fui com €300. Então, basicamente, o que eu fiz para sobreviver, que são as coisas mais importantes, onde a gente mais gasta dinheiro, foi encontrar outras opções de hospedagem. Bom, primeiro, quando eu cheguei na Europa, eu fiquei na casa dos meus amigos. Eu tenho alguns amigos que moravam no Brasil e em algum momento da vida deles mudaram para a Europa e todos eles ficavam toda a minha vida falando: quando você vier para a Europa, me visite, fique na minha casa. E eu falei: ah, tá, com certeza. Assim, imaginando que eu nunca ia para a Europa, mas um dia eu fui e eu cobrei esse convite. Fiquei na casa de uma amiga minha que morava na Itália, depois fiquei na casa de uma amiga que morava na França, fiquei na casa de um seguidor em Portugal e quando não tinha casa de pessoas que eu conhecia para ficar, eu utilizava o Couchsurfing. Então, Couchsurfing, para quem não conhece, é uma plataforma, um aplicativo, onde a ideia é que seja uma comunidade de mochileiros, né? Então, quando você tá mochilando, vai ter mochileiros, viajantes que têm ali um espaço na sua casa e vão poder te receber por
por 1, 2, 3 dias que seja, para vocês trocarem experiências de viajantes. Quando você deixa de mochilar e você de repente tem uma casa em uma cidade específica, você pode abrir um espaço então para receber pessoas que estão viajando. É um ciclo que se ajuda e a ideia é que seja isso, assim, é uma troca de experiência entre pessoas que gostam de viajar. Eu utilizei esse sistema algumas vezes, me movimentando pela Europa, então eu ficava 2 dias na casa de um, 2, 3 dias na casa do outro. Utilizei também a Worldpackers, que para quem não conhece, novamente a Worldpackers é uma plataforma de trabalho voluntário, então basicamente você troca ali 5 horas do seu dia de trabalho por um lugar para você dormir, às vezes por alimentação, almoço, janta, às vezes por passeios, às vezes por experiências. É uma plataforma que ajuda muito a viajar, não só no Brasil, fiz também o Worldpackers no Brasil, quando eu tava mochilando lá depois de perder meu emprego. E na Europa me ajudou muito mais, porque imagina, né? Na Europa você encontra hostels assim, em baixa temporada, no mínimo por 10 euros. E ainda assim são hostels muito simples, muito, às vezes, bem ruins. O ideal é que você fique em hostels que, por mais baixo ali que você vai achar é 15 euros pra você ficar num hostel decente, assim, legal pra você conseguir dormir em paz. Eu não tinha 10, 15 euros por dia pra gastar em hostel, tava ainda pensando como que eu ia fazer mais dinheiro, mas eu ainda não sabia, eu estava descobrindo isso na prática. Então não era possível pra mim pagar hostel. Quando eu não tinha nenhuma dessas opções, quando eu não conseguia um voluntariado, não conseguia um couchsurfing, ou não conhecia alguém ou da internet, ou um amigo meu que tivesse uma casa pra me hospedar, seja 2, 3 dias, eu ficava no hostel, mas eu deixava isso assim como uma opção de emergência. Então pra quem tá viajando e não tem condições de se hospedar, tem essas opções. Tem o couchsurfing, que vai utilizar quem acha que se identifica, mas eu acho válida a experiência, e principalmente aí o trabalho voluntário, então, é feito pela Worldpackers, é a plataforma que eu utilizo. Existem outras plataformas das quais eu não vou falar, porque eu não utilizei, eu não tenho experiência para falar sobre elas, mas a Worldpackers é uma plataforma que sempre que eu preciso de uma economia em um país, eu utilizo e eu sempre fico bem satisfeito com ela. Inclusive, vai ter algumas coisas aqui, algumas dicas que eu vou falar para vocês, que vai ter um link afiliado meu. Então, por exemplo, se você quiser fazer parte da plataforma, entrar, se aplicar, custa mais ou menos $49 para fazer parte. Esses $49 você vai poder utilizar a plataforma por 12 meses. Então, você pode se aplicar para vagas dentro de 12 meses com esses $49 que você pagar, e eles te dão um suporte. Então, se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato com eles com qualquer questão, e eles te dão um suporte, entre outras coisas que está disponível lá no site. E aí tem o meu link de afiliado. Se você utilizar o meu link de afiliado para se aplicar, você, além de ganhar $10 de desconto, em vez de você pagar 49, você vai pagar 39, você também ajuda o meu canal. Então, por gentileza, utilizem os meus cupons de desconto. Vão estar todos aqui na descrição. Então, basicamente, essa era a principal forma como eu economizava, né? Era a hospedagem, porque, querendo ou não, é o mais caro. Então, eu acho que, além de economizar, é uma experiência muito válida, e para quem quer viajar e não tem muito dinheiro, mas também não quer perder a oportunidade de conhecer o mundo, é mais que necessário. Outra coisa que também é caro, que eu tinha que ver outras opções, é alimentação. Qualquer coisinha que você for comer na Europa, você vai pagar ali pelo menos uns 10 euros em qualquer prato. Então, a opção que você tem, nesse caso, é que, já que você vai ficar em voluntariado, que geralmente é um host, ou então vai ficar na casa de alguém, você vai ter acesso ali a uma cozinha. E mercado na Europa não é tão caro. Essa última temporada que eu tive agora, já faz muito tempo que eu saí da Europa, tá, gente? Quando eu fui pra Europa, isso era maio de 2022. Fiquei 3 meses na Europa, daí eu voei pra Turquia, entrei na Ásia, e aí eu passei um bom tempo na Ásia, e só agora, 2023, agora em junho, mais ou menos, que eu voltei pra Europa, e aí eu fui pra Inglaterra trabalhar. 3 meses trabalhando em Londres como imigrante. E aí eu voltei a ter uma vida parecida com o que eu tinha na Europa, né? Então eu voluntariava em troca da minha hospedagem, e eu... Tem vídeo aqui sobre isso, inclusive eu vou deixar no card se vocês quiserem ver com mais detalhes, né? E eu fazia a minha comida no hostel, então eu economizava muito. E a minha média, assim, o que eu gastava mais ou menos no mercado, era uma média de 30 a 50 euros por semana. Só com esses 30 a 50 euros eu já conseguia comprar o suficiente. Eu não precisava comprar mais que isso. Eu comprava o ideal, o básico. Então, um arroz, um macarrão, um molho de tomate. Investia em legumes, em frutas, um cereal. Então, coisas básicas pro meu dia a dia. Ovo, né, que é importante também pro pobre. Pra poder ali me alimentar tranquilamente, né? Poder mudar um pouco a minha alimentação, não comer sempre as mesmas coisas. Mas eu tentava economizar o máximo possível pra poder ter dinheiro pra que no final de semana, ou num dia que eu fosse dar um rolê, eu tivesse uma grana pra comprar uma cerveja, pra tomar um sorvete, fazer um lazer a mais que se eu gastasse mais no mercado eu não ia conseguir fazer. Eu viajando na Europa com 300 euros por mês, eu não conseguia fazer os passeios, pagar tour, pagar guia, pagar isso, pagar aquilo. Mas eu conseguia às vezes alugar uma bicicleta, às vezes 10 euros você consegue ter uma bicicleta pro mês inteiro, que você tira lá do posto, você coloca de volta, então você pode usar aquilo todos os dias. Em Londres, por exemplo, que é a minha experiência mais recente, eu pagava 20 pounds, né, 20 libras por mês, então eu tinha bicicleta ao horário que eu quisesse, ficava lá nas docks, eu tirava a bicicleta, usava, botava a bicicleta de volta na cidade inteira. Então são meios, caminhos que você utiliza para poder explorar a cidade, poder chegar nos lugares sem gastar muito dinheiro. Além do que, a gente tem que pensar que, tipo, porra, vou ser mochileiro, vou mochilar, então assim, eu tenho que estar aberto para um estilo novo de vida. Viajar é muito legal, mas
não é de graça, né? E quando eu falo que não é de graça, não é só o dinheiro. Quem tem dinheiro compra tour, compra passagem de executiva, fica em hotel, come tudo que quiser na rua. Agora, quem não tem dinheiro tem que pagar de outras formas. Então, às vezes, você precisa fazer uma limpeza na casa de alguém em troca de uma cama. É a forma como a gente tem. Aí vocês vão também me questionar, né, com relação ao trabalho. Você pode comprar, por exemplo, a sua passagem de ida pra Europa, ficar 3 meses, separar, tipo, 300, 400 euros por mês pra utilizar, viver essa experiência na Europa. Não é muito dinheiro. Eu sei que no Brasil é difícil juntar dinheiro, mas é possível, dá pra juntar essa grana. E viver essa experiência de 3 meses na Europa, voltar pro seu país com a passagem de volta que você comprou e voltar pra sua vida normal. Porra, é isso. Você tem 80, 90 anos de vida, 3 meses da sua vida você fez alguma coisa diferente. Mas pode acontecer de você chegar na Europa e falar, putz, mas eu quero ficar aqui, eu não quero voltar pro Brasil. E aí você vai perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Tem opções? Sim, tem opções. Eu, por exemplo, como falei, fiquei em Londres trabalhando um tempo. Em Portugal, o país facilita para que você consiga um emprego e que você se legalize no país para poder trabalhar lá. São processos complexos, mas que não são impossíveis, que são muito possíveis e muitas pessoas fazem. E são opções que nós, como os brasileiros, temos na nossa vida para, de repente, ver uma coisa diferente no nosso futuro. Inclusive, eu tenho uma consultoria de viagens hoje. Eu ajudo as pessoas a entenderem qual o melhor país que ela pode ir, quanto dinheiro ela vai precisar, o que ela vai gastar, pode ajudar ela, o que não pode ajudar. Então, fazer a pessoa mesmo entender o que ela precisa fazer para poder sair do país e ir para outro país e viajar, ou até mesmo fazer um mochilão no Brasil. Como que ela vai ter que se preparar e, às vezes, também qual que é o melhor destino. Quer imigrar? Você quer turistar? Você quer mochilar? Que talvez seja melhor você fazer. Eu lancei essa consultoria esse ano, agora no final do ano. Ela custa R$197 até o final de novembro. É um encontro que a gente faz e a gente entende como que a gente pode fazer essa viagem para você, ou para onde você pode ir, como que você pode se planejar, né? Se vocês quiserem, só entrar em contato comigo lá no meu Instagram, @ArthurIago, e a gente conversa sobre isso. E agora eu vou fazer com vocês, então, uma simulação. Então vamos supor que eu vou aqui me planejar agora para poder ir para a Europa. Eu tô no Brasil e eu tô na Europa. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é procurar uma passagem para a Europa. Então, como que eu faço isso para mostrar para vocês como é que é fácil? E aí também para a gente ter mais ou menos uma noção do valor que a gente vai precisar para 2024 se a gente quiser fazer essa experiência a partir de janeiro. Então tá, qual que é o site que eu utilizo para comprar minhas passagens? Skyscanner.com.net, aliás. Então vamos supor que eu tô aqui, ó, em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. E aí eu quero ir para a Europa. Como que eu faço para pesquisar, para ficar mais fácil para mim, para eu ver onde está mais barato? Porque não necessariamente eu preciso ir para Portugal, ou para a Espanha, ou para a França. Eu posso escolher ir para o lugar mais barato. Porque se você não sabe, quando você entra na Europa, existe um acordo que chama o Acordo de Schengen, né? Então alguns países dentro da Europa fazem a parte desse acordo, Schengen, nunca sei o nome direito. E aí dentro desse país você pode andar livremente sem precisar passar na imigração novamente. Então vamos supor que você chegou em Madrid, como eu cheguei, você vai passar na imigração uma vez, você pode pegar um ônibus de Madrid para Portugal que você não vai passar na imigração de Portugal porque você já passou na imigração de Madrid. Isso dentro de 90 dias. Depois dos 90 dias, você precisa sair do espaço Schengen, então dos países que fazem parte desse acordo, e ir para um país que não faça. Inglaterra, ou a própria Albânia, ou a Turquia, países que não fazem parte desse acordo, para você poder ficar fora 90 dias e aí conseguir voltar para esses países que fazem parte do acordo do Schengen. Então, há essa possibilidade para quem, por exemplo, não quer ficar 3 meses e voltar, mas quer ficar mais tempo na Europa e não quer ter que ficar trabalhando em Portugal para poder ser residente de lá. Então, se você quer ficar viajando, existe essa possibilidade. Então, eu sempre procuro aqui, ó, explorar todos os lugares. O meu computador está em inglês, tá, gente? Mas eu vou traduzindo aqui para vocês. Então, eu coloco datas flexíveis, porque eu não tenho um dia exato que eu quero viajar, só que eu quero viajar em janeiro. Então aqui eu consigo pesquisar em janeiro qual país está com um valor mais barato para sair do Brasil, na Europa, né? E aqui ele vai me mostrar todos os países, mas eu vou procurar na Europa. Então aqui, ó, Peru, Bolívia, Canadá, R$1.000 para ir para Canadá, ó. Estados Unidos, México, República Dominicana, não sei. Colômbia, Costa Rica, Equador, blá blá blá, Porto Rico, Espanha. Então aqui, ó, já vemos aqui, ó, Espanha. Ele apareceu esse valor de 1.700, mas sempre muda um pouquinho, então a gente tem que ver direito. Então, de São Paulo para Madrid, vamos para Madrid. No mês de janeiro, vamos ver onde está mais barato. Você viu que os valores já mudaram bastante. Aqui no final de janeiro tem um valor parecido com o que estava mostrando lá, mas vamos ver quais são as condições desses voos, né? Então, dia 26 de janeiro, ele está mostrando para mim que vai dar entre mais ou menos R$1.783. Desculpa o cachorro, tá, gente? Cachorro da minha vizinha, não tem como controlar. Então, procurar voos. Aí ele vai me mostrar, ó. De novo, o valor mudou um pouquinho. Aí vai ter isso, a diferença de horário de voo. Então aqui tá 34 horas de voo, caralho, né? Aqui tá 10 horas de voo, obviamente um pouco mais caro. Na verdade, não tá tão mais caro, né? Isso daqui tá igual. Então, ó, a gente viu que aqueles 1.700 era furado, não tem 1.700. Ele mentiu pra gente, mas tudo bem. Conseguimos achar um voo aqui de São Paulo para Madrid, no dia 26, saindo às 3 horas da tarde, chegando às 5 horas da manhã em Madrid,
por R$ 2.883. Então a gente já vai colocar isso no nosso planejamento. 2.000, vamos arredondar, R$ 2.900 passagem. Cachorro, pelo amor de Deus. Então a gente vem aqui, ó, e aí aqui é uma third party, né? Então são as empresas que vão vender essa passagem para você, você escolhe qual faz mais sentido. Eu geralmente compro na Trip.com porque eles têm um esquema que se você comprar a passagem com uma taxa de cancelamento, você pode cancelar a passagem por qualquer motivo. Mesmo 5 horas antes do voo. Então, por exemplo, às vezes eu quero comprar uma passagem para um lugar e não tenho certeza que se eu vou ou não sei como é que vai estar minha vida até lá. Aí eu compro essa passagem com uma taxa de cancelamento. Porque aí se eu quiser cancelar, eu recebo o dinheiro da minha passagem de volta, mas perco o valor da taxa que eu paguei. Tive que mudar a luz aqui, tá, gente? Porque eu decidi fazer esse vídeo no final do dia e obviamente tá escurecendo, então eu não tenho mais luz pra falar com vocês. Vou deixar essa coisa aqui meio macabra, mas tudo bem, porque eu tenho uma energia assim meio caótica mesmo, então faz parte do canal. Se acostumem comigo, pra vocês assistirem os meus outros vídeos que vêm aí. Então já vimos aqui que a gente vai gastar uns R$ 2.900 com passagem. O que a gente precisa além disso então? Passaporte, novamente, R$ 250 é uma média para você conseguir o passaporte. O que a gente também vai colocar no nosso planejamento é o dinheiro para ficar os 3 meses no país, fazendo voluntariado ou dormindo em Couchsurfing. A gente vai colocar €1.000, que €1.000 hoje, com a cotação de hoje, então hoje €1.000 dá por volta de R$ 5.300. Outra coisa que a gente vai precisar é do seguro viagem. Quando eu fui para a Europa, eu fiz um seguro de 15 dias e fiquei o resto dos meses sem seguro, né? Porque eu não tinha condições de ter seguro viagem. Hoje eu tenho um seguro que chama o Safety Wings. Esse seguro ele é mensal, então você paga aqui, ó. Então aqui, se você tem entre 10 e 39 anos, você vai pagar $45 por mês, que já vai dar, ó, $45. Vamos ver quanto é que tá, $45 na cotação de hoje, R$ 220. Então hoje eu pago R$ 220 por mês. O que é legal da Safety Wing? Esse seguro ele funciona no mundo inteiro, então qualquer lugar que não seja o seu país, você vai ser coberto. Eu também tenho o link de afiliado do Safety Wing, se você puder utilizar, caso você queira fazer o seguro, por favor, tá na descrição. R$ 220 de seguro, R$ 5.300 de dinheiro para ficar no país os 3 meses e para comprovar também. Pode ser que eles peçam comprovação do dinheiro que você tá levando, então eles querem saber se você tem grana para estar no país o tempo que você vai ficar ou não. A passagem, R$ 2.900 e o passaporte, R$ 250. Agora a gente precisa da hospedagem. Então eu indico que você alugue aí pelo menos uns 3 primeiros dias quando você chegar no seu país. Um hostel, um lugar para você ficar. Eu geralmente utilizo a Booking.com para procurar os meus hostels. Eu acho que é um aplicativo bom, dá para usar no celular. Eu consigo procurar pelos preços mais baratos até os mais caros. Então é esse aplicativo que eu gosto de usar para procurar os hostels que eu fico. Agora as outras opções de hospedagem que a gente conversou então é a Couchsurfing. Então você já ir explorando o aplicativo, ver se faz sentido com a ideia que você quer viajar e já conversando com as pessoas que estão fazendo parte dessa comunidade. Ou então a Worldpackers, que para mim é a melhor opção. Eu gosto muito de viajar fazendo voluntariado. Eu acho a opção mais segura, eu acho a opção mais divertida, dá para fazer amizade, é a opção mais barata também. Então basicamente a Worldpackers, ela tá aqui. Você vai procurar onde você quer fazer o voluntariado, então aqui vamos fazer na Europa. E aqui já vai aparecer então todas as oportunidades que tem na Europa, na Itália, em Milão, na Itália, na Espanha. Enfim, você pode procurar específico também. Então você pode colocar aqui, ó, Portugal. Então aqui já tem, ó, a cidade, a Landroal, país, Portugal, e o tipo de experiência. Então aqui é uma guest house, você vai trabalhar numa guest house. Aqui já é uma fazenda, farm. Então basicamente você entra aqui, vê do que se trata a vaga. Então ele vai estar escrito aqui mais ou menos, vai ter fotos do lugar que você vai, você pode dar uma olhada. As horas que você vai trabalhar por dia, o que de repente você vai estar fazendo, então recepção, jardinagem, ajudar na cozinha, housekeeping, que é arrumar a cama, essas coisas, limpar. Vai ter um dia livre na semana para você curtir. E o que eles dão em troca do seu trabalho? Então aqui, ó, tem a janta, tem almoço, tem café da manhã, tem bike para você utilizar, tem um lugar para você dormir. Então essa oportunidade aqui, por exemplo, está muito boa. Apesar de ser 6 dias na semana, 5 horas por dia, só um dia de folga, tem muitas horas ainda no dia para você ficar livre, para você fazer alguma coisa. E eles dão tudo. Então, assim, almoço, janta, café da manhã e lugar para dormir, você vai gastar para ficar aqui basicamente R$ 0. Aqui, por exemplo, eles estão dando até free tours. Então, tipo assim, tour de graça. Então, você não vai pagar nem para fazer tour na cidade. Então, basicamente, essa experiência está completa. E aí, basta você estar aberto a conhecer essa cidade específica em Portugal. Tem isso também. Você pode pesquisar na cidade que você quer. Então, tipo, quero conhecer Lisboa. É óbvio que em Lisboa as vagas vão ser mais concorridas, assim como era em Londres. Foi difícil para mim conseguir uma vaga lá. E as oportunidades também vão ser mais específicas. Então, geralmente, quando é uma cidade muito turística, ela geralmente é mais hostel que você vai trabalhar. Então, não tem experiências muito diferentes para viver. O que não deixa de ser legal também, mas tem seus prós e contras. E aí depende da sua disponibilidade e dos seus interesses, né? Esse é o básico de como você pode fazer para viajar na Europa 3 meses com €1.000 apenas. Dá para viajar de avião lá dentro da Europa. Então, de repente, se eu quero ir da França para Portugal, tem as companhias low cost. Você pesquisando
isso na própria Skyscanner, você vai ver que é super barato. Então vamos supor que eu esteja aqui na Itália, vou procurar aqui, ó, Itália, e eu quero ir para qualquer lugar da Espanha. Então eu vou colocar aqui de novo, explorar qualquer lugar. E eu quero fazer essa viagem em janeiro de novo. Vamos pesquisar aqui da Itália para qual lugar que está mais barato. Então a gente já consegue ver aqui, ó, R$100 se eu quiser ir para a Albânia, para a România está 140, na própria Itália, se eu quiser viajar dentro da Itália, 150 o mínimo. Tá vendo? Croácia, blá blá blá, Israel. Então vamos supor, ó, se eu quiser ir da Itália para a Espanha, vou pagar R$160. Vamos entrar aqui para ver, dar uma olhadinha. Quero ir para Barcelona, R$165. De Milão para Barcelona. Então em janeiro, ó, no dia 6, tem um voo por R$91. R$91 dá mais ou menos 17 euros. Então com 17 euros que você tiver guardado ali no seu mês, você consegue ir de um país para o outro, né? O que eu fazia quando eu estava na Europa? Eu sempre deixava pelo menos de 50 a 100 euros por mês guardados, fora o dinheiro que eu utilizava para me alimentar e me locomover dentro da cidade, para ir de um país para o outro. Então é sempre bom também ter um dinheiro guardado para isso, que dá para ficar dentro do valor que você já tem, 2.000 euros. Esses documentos são necessários para você apresentar na imigração, porque o maior medo das pessoas é a imigração. Então o que eles pedem na imigração? Eles vão perguntar por que você está lá, então você vai ter que falar, tipo, eu vim aqui para turismo, você vai ter que falar quantos dias você vai estar no país, e os dias que você está você tem que comprovar que você tem dinheiro para os dias que você vai ficar, tem que ter seguro viagem, tem que ter passagem de volta, ou pelo menos uma reserva de um voo de volta. Então esses documentos que a gente está se planejando financeiramente também são os documentos que você vai precisar apresentar na imigração. Então isso precisa estar tudo certinho, preparado ali no seu celular, para se caso eles pedirem, você ter como comprovar, né? É importante também ter mais ou menos um roteiro na cabeça. Então, tipo, eu tô aqui chegando na Espanha, mas eu vou ficar 5 dias aqui em Madrid, depois eu vou ficar 5 dias em Barcelona, depois eu vou para a França. Então é bom dar a ideia para eles que você está, de fato, fazendo uma viagem de turismo e que você está ali para isso, não para nenhuma outra coisa, para que você não tenha nenhum problema na imigração. Nem sempre é positivo falar que você está indo para fazer trabalho voluntário, tá? Tem países específicos que entendem isso como um trabalho ilegal, e aí vai depender do país, você vai ter que fazer uma pesquisa específica pro país, não tem como falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Então, o melhor é que você fale que vá de fato para fazer turismo e comprove que você está apto para fazer turismo nos dias que você tá falando na imigração que você vai ficar naquele país ou viajando ali naquele espaço da Europa. Com a conta que a gente fez aqui das coisas que a gente preparou, deu então no final, só para a gente ter uma conclusão, sem a passagem de volta, tá, gente? Com a reserva de volta. Passagem de volta, se vocês forem comprar, vocês colocam nesse orçamento a mais. Vai dar R$9.030. Então, R$9.030 é o que você precisa hoje para ir em 2024 viajar 3 meses na Europa fazendo voluntariado ou ou utilizando a Couchsurfing. É muito dinheiro, eu sei que juntar esse dinheiro no Brasil é difícil, mas não é tanto dinheiro assim quanto a gente imagina. Se você for hoje numa agência de turismo e comprar um curso ou qualquer coisa do tipo, você vai ver que você vai ter que desembolsar no mínimo R$20.000, R$30.000. Não é uma opção para todas as pessoas. Então, para quem não tem opção, para quem a única opção é mochilar e conhecer um pouco de um país de fora, mesmo nessas condições de trabalho voluntariado, que é natural, tá? Os europeus fazem muito trabalho voluntariado, tem muito brasileiro que viaja com trabalho voluntariado, tem uma galera fazendo isso pelo mundo, então é uma experiência super válida. Então, se você consegue fazer R$9.000 no seu ano, consegue juntar esse dinheiro, você consegue ir para a Europa viver uma experiência diferente de tudo que você já viveu até então. Além da passagem de volta, se você for comprar sua passagem de volta, você vai adicionar esse valor da passagem de volta no seu orçamento que a gente acabou de fazer. Dá para comprar a passagem de volta com uma taxa de cancelamento, então se lá você decidir que não vai voltar, que vai para um outro país fora da Europa, ou mesmo que vai ficar na Europa trabalhando de alguma forma, conseguir uma oportunidade lá, você cancela a sua passagem, a companhia vai te devolver o valor, também a forma como você vai levar esse dinheiro, né? Hoje, eu utilizo a Wise. A Wise é um banco virtual hoje internacional, onde você consegue guardar várias moedas do mundo inteiro. Então você consegue ter euro, consegue ter libra, consegue ter dólar, consegue ter baht, que é a moeda que eu utilizo aqui na Tailândia, onde eu tô. Você só vai ter que colocar o seu dinheiro na sua conta do Brasil, no aplicativo, você vai colocar em real mesmo, e do real você vai converter esse real para a moeda que você vai utilizar no país. Então você vai pagar somente a taxa de conversão desse valor, que é de 1,1% em cima do valor que você vai transferir. Esse cartão ele precisa ser feito no Brasil, porque eles vão te mandar um cartão para sua casa. Então você vai precisar do cartão se você quiser sacar esse dinheiro, ou mesmo quiser utilizar esse cartão na Europa. Se você quiser ter a Wise, você não precisa pagar nada para fazer a inscrição, para ter a conta, ela é de graça. Então já vem aqui na descrição, usa o meu link para poder baixar essa conta. Se eventualmente você precisar usar, você utiliza, vai estar me ajudando também. Tem outras opções também, mas eu não vou falar porque não são opções que eu utilizo. Vou somente aqui nesse vídeo falar coisas que eu utilizo. Tem várias outras opções de hospedagem também, outros tipos de aplicativo, mas eu vou deixar isso para as pessoas
que utilizam essas formas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem quer aí uma opção, essa é uma possibilidade, foi assim que eu fiz, é assim que eu faria se eu fosse me planejar pro ano que vem, e é assim que talvez você pode fazer também. Muito obrigado por assistir, um beijo, fiquem com quem vocês quiserem e nos vemos no próximo vídeo.